Bem, vamos dar início aqui à apresentação do relatório de estabilidade financeira, que vocês já conhecem bem. É uma publicação semestral, destinada a fazer uma avaliação do sistema financeiro sobre o foco aí do risco sistêmico. O principal instrumento de divulgação do COMEF. O relatório de estabilidade financeira, ele antecede a criação do COMEF, mas com a criação do COMEF ele foi alçado ao documento principal de divulgação do COMEF, e ele dá um panorama sobre da dinâmica do sistema financeiro, considerando aqui database primeiro semestre de 2014. Apenas à guisa de curiosidade, esse é o 25º relatório de estabilidade financeira, um relatório que foi instituído em 2002, né, Júnior? 2002. Bem, um resumo aqui do que nós vamos mostrar, em termos assim um pouco de cenário, a despeito de um crescimento mais moderado em vários segmentos aí da atividade econômica, especialmente a segunda metade aí do primeiro semestre de 2014 foi caracterizado aí por baixa volatilidade. No caso específico aqui do Brasil, concluímos um ciclo de aperto monetário iniciado em abril do ano passado, 2013. Então foram feitos aumentos aí da taxa básica de juros até abril desse ano, e em maio a Selic permaneceu então constante, está até hoje nesse patamar. O crédito habitacional continuou sendo um ponto forte de crescimento da carteira de crédito, o que então concorreu aí para um alongamento do prazo médio da carteira de crédito. Não obstante isso, inclusive também por um aumento do prazo médio da estrutura de captação, o risco de liquidez, embora tenha crescido um pouquinho, permaneceu em patamares muito baixos e muito confortáveis. Em termos de risco de crédito, as provisões mantiveram-se em níveis bastante adequados, nós vamos detalhar isso aí. Em termos de retorno sobre o patrimônio, depois aí de alguns trimestres, com recuo nesse retorno, ele voltou a subir na margem. E em termos de solvência de capital, o sistema também continuou mostrando dados muito sólidos, muito confortáveis e bem superiores aos níveis de requerimento estabelecidos. Inclusive, eu vou mostrar depois para vocês, numa simulação de implementação completa das regras de Basileia III. Os testes de estresse que fazemos aqui permanentemente e apresentamos semestralmente nos relatórios de estabilidade financeira, também mostraram uma capacidade de absorção de choques bastante elevada em todos os cenários e técnicas aplicadas. E, por fim, o sistema de pagamentos brasileiro também funcionou bem. Todos os testes, todos os backtests mostraram que o sistema operou dentro de um padrão muito robusto de segurança, liquidez e resiliência. Tem alguns gráficos aqui mostrando um pouco desse ambiente macroeconômico, não vou entrar muito em detalhes, aqui um pouco de volatilidade, um gráfico também comparando aqui a evolução das taxas de câmbio, das taxas de juros e de índice de Bovespa. Então, apenas alguns gráficos aqui, um pouco à guisa de um resumo de algumas variáveis que são importantes aí para avaliar a solvência e a estabilidade que tem impacto na dinâmica do sistema financeiro. Entrando mais especificamente aqui nos nossos indicadores de estabilidade e resiliência, apresentamos aqui o índice de liquidez. O índice de liquidez, como eu disse, continua baixo, um pequeno aumento aí no semestre em função aí desse alongamento das operações de crédito.
esse alongamento e alocação de recursos na captação de crédito se dá, muitas vezes, à custa de ativos líquidos, mas, como eu disse, esse índice permaneceu em patamares muito satisfatórios. Aí, a gente olhar a curva de mais longo prazo, aí, ela bastante estável, acima aí de 1,4. Esse índice de liquidez é aquele índice que a gente já calcula aqui no Brasil há bastante tempo e que agora, no âmbito da regulamentação de Basileia, é aquele liquidity ratio, né, que é um teste de estresse que compara a quantidade de ativos líquidos frente a um fluxo de caixa estressado. Então, na verdade, esse verdinho, essa barra verde são os ativos líquidos do sistema, e o vermelho é um teste de estresse, de saída de recursos, né, um fluxo de caixa estressado dentro de determinados parâmetros, inclusive já alinhados com o Liquidity Ratio de Basileia, Liquidity Cover Ratio, né, o LCR. Então, o requerimento de Basileia, a partir de 2015, é que esse Liquidity Ratio deve estar na faixa de 0,60, isso vai sendo aumentado até chegar a 1, o índice requerido por Basileia, ao final, na implementação full, é de 1, esse Liquidity Cover Ratio, ou seja, 1 de ativos líquidos para cada 1 de fluxo de caixa estressado. No caso do Brasil, mostrando aqui o sistema agregado, ele tem se mantido aí acima de 1,4, 1,5, portanto, é um sistema bastante líquido, tanto do ponto de vista agregado, quanto depois vocês forem ver lá no REF, também do ponto de vista da distribuição. Inclusive, essa distribuição de liquidez, ela mostrou-se até, teve um avanço nesse último semestre, uma liquidez mais distribuída. Esse é um outro dado importante também de liquidez, uma liquidez que a gente chama de liquidez mais estrutural, aquela é um pouco da liquidez, da gestão da liquidez no dia a dia, onde você, naquele outro, você simula o que você tem de ativos líquidos para uma eventual retirada de depósitos. Esse aqui é uma medida mais estrutural de liquidez. Basileia também traz um novo indicador aí desse índice mais estrutural, que é aquele Net Stable Funding Ratio, NSFR, esse que exatamente compara a estrutura de recursos estáveis, de captações estáveis sobre crédito. Então, esse índice também, que é uma liquidez mais estrutural, ele também se mantém num patamar bastante satisfatório, totalmente aderente aos padrões que serão implementados no âmbito de Basileia III. Ainda em termos de liquidez, é sempre um tema que tem ocupado aí as discussões nos fóruns internacionais, na mídia especializada, que é exatamente a questão da dependência à captação externa. No caso do sistema financeiro brasileiro, essa dependência continua muito baixa. A gente trouxe, inclusive, aqui desagregado, nessa faixa roxinha, é aquela captação externa estrito sensu, que é aquilo que as instituições financeiras captam lá fora e trazem para utilizar aqui no mercado interno. Então, é um padrão, é um percentual muito baixo da captação, aí alguma coisa aí em torno de 4% da captação do sistema 4%. É dessa natureza. O vermelhinho é aquela captação direcionada a financiar comércio internacional, então, por exemplo, ACCs, coisas dessa natureza. Então, na verdade, uma captação onde você empresta, mas tem uma operação, por exemplo, de exportação associada e, portanto, um ingresso. Portanto, o banco não fica com crédito, com risco de câmbio. E, por fim, esse verdinho são as captações externas do sistema financeiro nacional que são mantidas no exterior. Então, captações que bancos brasileiros fazem e emprestam lá fora, captações que bancos brasileiros fazem e mantêm lá fora como disponibilidades, o que inclusive mostra esse crescimento dessa faixa verde, esse crescimento está associado muito à internacionalização dos bancos brasileiros, uma atuação maior, mais intensa dos bancos brasileiros no exterior. Então, quer dizer, bancos brasileiros captando no exterior para
financiar suas operações no exterior, inclusive de empresas brasileiras que atuam no exterior. Então, na verdade, também é uma fatia da captação que é mantida lá fora e, portanto, sem risco cambial e, portanto, enfim, resumo da ópera aqui é que a dependência do sistema financeiro de linhas externas continua baixa e com um perfil aí bastante saudável. Do ponto de vista de crédito, a gente nota que, seguindo a linha do que a gente já vem vendo nos últimos trimestres, uma convergência, os bancos públicos ainda crescendo o crédito acima dos bancos privados, mas numa tendência de maior convergência, de um crescimento mais harmônico e mais equilibrado entre os dois grupos. O crédito total crescendo aqui em torno de 12%. Se for fazer uma previsão para o final do ano, eu imagino que o crédito cresça esse ano na faixa aí de uns 14%, alguma coisa nessa linha, o crédito total, né? Evidentemente, com crescimentos diferenciados nas variadas linhas, como eu disse, por exemplo, o crédito imobiliário tem um crescimento num padrão maior. A previsão anterior era 12, né, diretor? Agora passou para 14? Entre 12 e 14. Entre 12 e 14. Ela está hoje em torno de 12. Né? A gente tem algumas... Já foi. Tá bom. Mas na minha cabeça está um pouco maior do que 12. Eu acho que vai chegar aí na faixa de 14. Hoje está em 12. Mas o crédito tem uma sazonalidade também, final de ano. Mas, enfim, também aqui é só uma previsão. Do ponto de vista de inadimplência... Desculpa, só ficar claro, isso não é uma revisão, então, né? Não, isso, nós não temos nós não divulgamos previsão de crédito, né? Aqui foi uma visão minha dentro da dinâmica que eu estou observando, das medidas que foram adotadas. Então, eu acho que ele deve estar em torno de 12 hoje. Eu acho que deve fechar o ano daqui até entre 12 e 14. A inadimplência também continua muito comportada. A gente vinha observando um decréscimo nos últimos trimestres, né, da inadimplência, e esse decréscimo da inadimplência parece ter encontrado aí um piso. Então, a gente está vendo aí uma certa estabilidade já desde dezembro do ano passado, e mantém-se aí estável. Pode ser que cresça um pouco agora, mas certamente certamente não veremos, até pela própria dinâmica das concessões atualmente, não veremos um ciclo como aquele que vimos ali no passado, de um crescimento mais significativo da inadimplência. Mas a gente está vendo uma estabilidade, né, e essa estabilidade, podemos ver essa estabilidade permanecendo, eventualmente, né, na medida em que as carteiras estão limpas, pode ser que você tenha aí alguma variação, mas dentro desse patamar que hoje está em torno de 3%. Uma outra forma de avaliar aí inadimplência e provisões, que a gente vê aí é uma situação também bastante confortável do ponto de vista de provisionamento. Então, as provisões do sistema estão descritas nessa linha vermelha. Então, a primeira comparação que a gente faz é da linha vermelha com a linha roxa, que é a linha de inadimplência. Então, você tem um índice de cobertura, que é quanto que você tem de provisão para cada percentual de inadimplência, um índice bastante satisfatório, bem acima de 1. Deve estar aqui em torno de 1,6, mais ou menos. Um outro indicador de suficiência de provisões, quando você compara provisões, que é essa linha vermelha, com a carteira de maior risco, que é a carteira classificada nos níveis EAH, que é a carteira verde. E uma terceira comparação, também mostra bastante segurança, bastante do nível de provisão, é quando se compara a provisão, como eu disse, a linha vermelha, com os créditos baixados a prejuízo nos 12 meses seguintes.
que é essa linha azul. Quer dizer, então, a gente pegar a ponta dessa linha azul, que é junho de 2013, ela mostra, quer dizer, que é alguma coisa aqui entre mais ou menos abaixo de 3%, um pouco abaixo do índice de inadimplência. Ela mostra quanto foi baixado a prejuízo nos 12 meses seguintes, quer dizer, quanto realmente o banco baixou a prejuízo, quanto realmente foi a perda naquela carteira. Então, num padrão bem inferior ao que estava e está provisionado para aquela carteira de crédito. Então, resumo, é que o índice de cobertura, o índice de provisionamento do sistema está bastante adequado ao padrão de inadimplência e até mesmo a eventuais choques, como vamos mostrar nos nossos testes de estresse. Do ponto de vista de rentabilidade... Deixa eu fazer uma... É melhor fazer agora ou deixar para depois? Pode falar. É porque eu queria falar de provisão. Ela mostrou uma quedinha ali, né? A provisão? Mas sim, muito coerente também com a redução da própria inadimplência, né? Que a gente viu observando nos últimos trimestres. Mas a gente viu nesse primeiro semestre um movimento dos bancos privados e Caixa Econômica de mudança de provisionamento nas carteiras. Eles reclassificaram vários créditos. Crédito que era B virou a A, eles fizeram essas mudanças. Isso não tinha que ter aumentado, não tinha que ter tido uma queda maior, perdão, de provisão? Não, veja bem, toda mudança de classificação de crédito ela só pode ser feita se tiver um fato econômico que a justifique. Tem normas e regras para isso, ou seja, como é que você classifica um crédito como AA, A, B, C até H, tem regras específicas. E a cada classificação isso corresponde a um padrão de inadimplência. Uma redução no nível de provisionamento, ele acompanha a própria redução da inadimplência eventualmente, uma reavaliação, se tiver base para isso, uma avaliação no próprio risco da carteira de crédito. Porque a provisão, pelas regras brasileiras, ela não pode ser constituída apenas pelas perdas incorridas, mas também pelas perdas projetadas. Ela tem que contemplar as perdas projetadas, né, que é também um sistema para o qual está migrando a regulação internacional. Portanto, como a gente vê aqui, quando você compara, por exemplo, a provisão com as perdas de fato baixadas a prejuízo, com a quantidade baixada a prejuízo, ela é bem superior. Ou seja, porque ela é constituída para uma perda futura estimada, não apenas para a inadimplência presente. Então, as provisões reduziram, mas em linha com a redução do risco das carteiras e com a redução da própria inadimplência. Tá? Bom, em termos de rentabilidade, como eu me referi no início lá da apresentação, depois de alguns semestres de queda no retorno sobre patrimônio líquido, aí na margem a gente nota alguma recuperação. Nós temos essas três curvas, só para explicar. A curva verdinha é o retorno sobre patrimônio líquido, que a gente está chamando aí de ajustado, porque eliminamos dessa curva um evento não recorrente, que foi a venda do BB Seguridade pelo Banco do Brasil, que gerou um lucro pontual ao Banco do Brasil, e por ser um lucro bastante significativo no sistema, ele dava criava uma certa distorção nisso aqui. Então, essa curvinha verde é o retorno sobre patrimônio líquido. A primeira comparação que se faz é com a linha vermelha, que é uma proxy para a taxa livre de risco. Essa taxa livre de risco a gente está calculando 0,85 da Selic, para eliminar alguns efeitos tributários. Então, essa linha vermelha seria o retorno que se conseguiria sem nenhum risco, em aplicações financeiras disponíveis, digamos, na economia. E, por fim, a linha roxa, que, na verdade, deve ser lida no eixo da esquerda, quanto que o retorno sobre patrimônio líquido representa comparativamente a essa taxa livre de risco. Quer dizer,
essa linha roxa, essa linha roxa em 1, valendo 1, significaria que o retorno é igual à taxa livre de risco. Decompondo um pouco essa rentabilidade, a gente tem aqui especificamente a margem de crédito, quer dizer, então, não obstante a rentabilidade ter mostrado aí uma recuperação na margem, a margem de crédito, depois de uma certa pressão de rentabilidade, mostrou uma estabilidade nessa margem. O custo de captação teve um aumento, até em função da mudança na taxa básica de juros. As despesas de provisão representadas por essa linha vermelha e a margem líquida de crédito pela linha azul. Quer dizer, então, não obstante a rentabilidade ter crescido, a margem de crédito ela sofreu um certo decréscimo, né? Esse decréscimo foi compensado por um aumento de ganhos em tesouraria e em receita de serviços, que são essas barrinhas vermelha e roxa. E a linha amarela, as despesas administrativas. Do ponto de vista agora de solvência de capital, esse gráfico ficou um pouquinho mais confuso, porque agora com Basileia 3 a gente tem mais de um limite, né, para capital. Mas o que nós temos aqui? As linhas pontilhadas são os requerimentos regulatórios, né, para capital principal, o verde, patrimônio nível 1, o vermelho, e para o índice, digamos, total, o índice de Basileia, a linha roxa, pontilhada. Esses são, digamos, os limites agora para Basileia 3. E as linhas cheias, os índices apurados no sistema financeiro brasileiro, né? Então, o que a gente vê aqui é que a solvência do sistema, os índices de capitalização do sistema, eles estão bem acima dos mínimos regulatórios, e se a gente considerar aqui apenas o índice de capital principal, que é essa linha verde cheia, ele já seria suficiente para atender os requisitos, considerando o sistema como um todo, os requisitos de Basileia 3, para todas as faixas de capital. Do ponto de vista mais desagregado, ou seja, não olhando o sistema como um todo, mas olhando o somatório das instituições individualmente, e considerando que a implementação full de Basileia 3, que se dará em 2019, aí nós comparamos a necessidade de capital adicional em novembro de 2013 e junho de 2014 para bancos públicos e para bancos privados. Isso quer dizer o seguinte: o sistema como um todo tem mais capital do que os requisitos de Basileia, mesmo se implementasse integralmente o Basileia 3 full hoje. Mas, evidentemente, que algumas instituições ainda precisariam de capital para a implementação full de Basileia. Todos enquadrados nas regras atuais, mas precisariam de algum acréscimo de capital para a implementação de Basileia full. Mas esse acréscimo é muito pequeno, ele digamos assim, muito fácil de se obter. Então, digamos, por exemplo, no público comercial, se implementássemos as regras de Basileia full hoje, as regras que estarão em vigor em 2019, os bancos públicos comerciais precisariam de um capital principal adicional de menos de R$1 bilhão. E os privados, 1,2 divididos aí em capital principal complementar e capital de nível 2. Então, portanto... Oi? Bilhão. Bilhão, tudo é bilhão. 0,9 bilhão. Se fosse implementar a Basileia full, 0,9 bilhão para bancos públicos, né, e 1,2 para bancos privados. Aí está dividido, inclusive, pela qualidade do capital, pelo tipo de capital. Capital principal, ou capital complementar, ou nível 2. Portanto, até se fosse implementar hoje Basileia full, hoje, os bancos não teriam nenhuma dificuldade
para se adequar, porque esse volume aqui é um volume, enfim, totalmente desprezível frente ao patrimônio de referência hoje das instituições. É algo que os bancos conseguiriam cumprir com lucro de... 54 bi por ano. O lucro do sistema por ano é em torno de 54 bilhões. Então, quer dizer, com uma pequena retenção de lucros, isso aqui seria cumprido. Mas, evidentemente, que isso aqui não é uma análise estática, a gente tem que pensar que o sistema também vai crescer, que o crédito vai crescer, então eles vão ter que também crescer capital para sustentar esse crescimento, claro. Mas aqui é uma simulação estática, se a gente trouxesse Basileia full em todas as regras de 2019 aplicadas hoje a todas as instituições financeiras. Diretor, eu perdi. Só desculpa no gráfico aí, implementação full hoje, a necessidade de acréscimo, é qual barra dessas aí, me desculpa? É essa aqui, junho de 2014? Junho de 2014 é a posição de junho de 2014. Então, é isso, eu somo 0,3 com 0,8, é isso? Como é que é? Eu somo aqui o zero... no caso dos privados, é 0,8 de capital principal, 0,3 de capital complementar tá. e 0,1 de patrimônio de nível 2. Porque aí cada um tem exigências específicas. Né? O capital principal é capital, basicamente, acionista e tal. Entendi. Obrigada. E o comercial está aqui, eu vi. Obrigada. Obrigado. Essa necessidade aí adicional seria equivalente mais ou menos a 0,3% do PR hoje do sistema. 0,3%. Essa exigência, somando bancos públicos e privados, seria equivalente a 0,3% do PR do sistema financeiro. PR, patrimônio de referência. Patrimônio de referência. Bom, indo então agora para os testes de estresse, os testes de estresse mostram também uma situação bastante confortável do sistema. Aqui a gente traz as simulações de inadimplência para esses 4 cenários de estresse macroeconômico. Só relembrando, o estresse macroeconômico, a gente dá um choque com uma combinação de câmbio, juros, taxa de inflação, produto, desemprego, prêmio de risco e juros americanos, a Treasury de 10 anos. Então, dá um choque na economia e ver como é que se comportaria a inadimplência nesses choques. A linha amarela pontilhada são as provisões constituídas em junho de 2014 e essas linhas, a evolução da inadimplência nesses cenários. No cenário base, que é o cenário Focus, né? E em 3 cenários de estresse. VaR estressado, o pior histórico e a quebra estrutural. Nessa quebra estrutural, a gente retira as limitações de correlações entre variáveis, ou seja, cada variável caminha isoladamente sem as limitações das correlações históricas. Então, o que a gente vê é que o sistema tem provisões para enfrentar... então, por exemplo, teria provisões suficientes sem nenhum acréscimo de provisão, sem nenhuma medida adicional, por exemplo, numa quebra estrutural, teria provisões suficientes para suportar todas as perdas até maio, mais ou menos, abril, maio de 2015. Né? Então, o que mostra esse gráfico é que, mesmo nos cenários muito estressados, considerando esse conjunto de variáveis, o sistema financeiro está bem provisionado e teria capacidade de absorver só com as provisões, né, a piora de inadimplência decorrente. Perdas acumuladas, é isso? Eu não entendi. Perdas acumuladas até abril, maio de 2015. Que é quando as linhas cruzam a linha da provisão constituída, ou seja, sem nenhuma provisão adicional, as provisões hoje constituídas seriam suficientes a absorver as perdas nesses cenários até uma determinada data, tá certo? Ou seja, então isso mostra que o sistema tem uma resiliência, tem uma capacidade de absorver apenas com as provisões constituídas uma perda exacerbada por uma deterioração bastante significativa do cenário econômico.
Esse outro conjunto de testes que fazemos é aquele teste de sensibilidade, onde vão sendo dados incrementos nas variáveis taxa de juros, taxa de câmbio e inadimplência, e verificando como é que as instituições se comportam, né? Então, aqui, especificamente para a taxa de juros, então, aí para a direita, aumentos na taxa básica de juros, para a esquerda, reduções na taxa básica de juros, e quanto que os bancos, as barrinhas, seria quanto que o sistema teria de necessidade de capital dentro dentro desses cenários. E as linhas de cima mostram, a linha amarela mostra quantos bancos entrariam em insolvência nessa variação. Então, o que a gente vê é que não teria nenhum banco insolvente, mesmo a taxa de juros variando, um choque de taxa de juros nessa faixa de 1% a 22%. E a linha azul, o percentual dos ativos dos sistemas que estariam desenquadrados, né, nessas simulações, e a linha marronzinha aí de baixo é quanto seria o índice de Basileia nesse cenário também de estresse de um lado e de outro, de variação de taxa de juros. Em termos de aumento de inadimplência, esse é o comportamento para esse teste de sensibilidade. Então, aí também o que vai sendo feito são choques incrementais de aumento da inadimplência, a partir da inadimplência hoje observada, que é de 3%, passando aí pela provisão atualmente constituída, continua dando choques. Então, também a linha marrom mostra quanto o índice de Basileia, como que o índice de Basileia se comportaria, tudo mais constante, ou seja, os bancos não fazendo nada, né? A linha amarela, o que haveria de percentual de ativos de bancos insolventes, e na linha azul, de bancos desenquadrados. Então, aqui nós estamos falando de aumentos de inadimplência de 6%, 9%, 12% até 15%, nesse teste aí de estresse, tá certo? Então, mais uma vez, o que mostra que o sistema tem uma resiliência muito grande. Bom, esse são os principais indicadores aí da análise dentro da ótica de risco sistêmico e de estabilidade do sistema. Nesse REF, especificamente, nós trouxemos um estudo adicional, que é um box, abordando um tema que tem sido muito discutido nos fóruns internacionais, na imprensa especializada, que é relacionado a endividamento das empresas não financeiras. Eu mostrei mais lá atrás como é que se dá, qual o volume de captação das instituições bancárias, né, das instituições financeiras no mercado externo, mas uma questão que tem sido levantada nesse momento de mudança na política monetária, especialmente na política monetária americana, é que um determinado choque ou um determinado aumento de volatilidade poderia comprometer ao financiamento de empresas não financeiras que captam no exterior. Então, esse é um tema que apareceu nas discussões lá no BIS, em alguns outros fóruns, FSB, etc. e tal, na mídia também tem trazido. Então, nós fizemos um estudo para mostrar um pouco como é que a gente enxerga aqui esse endividamento das empresas não financeiras, qual a dependência delas de financiamento externo e, uma análise de eventuais choques para cenários de estresse nesse elemento. O que nós vamos mostrar aqui em resumo é que esse risco no Brasil ele é bastante pequeno, não só porque a dependência de financiamento externo de empresas não financeiras é pequeno, quanto é concentrado em poucas empresas e empresas que têm, digamos, ou hedges naturais,
como, por exemplo, empresas exportadoras, empresas que têm investimento no exterior, multinacionais, coisas dessa natureza, ou empresas que têm, que lançam mão de hedges financeiros, ou seja, se protegem dentro do mercado de derivativos. Diretor, então, o risco é o risco de quê? Desculpa, só para o risco de... Não, o que tem sido discutido é o seguinte, tudo bem, os sistemas financeiros estão bem protegidos, tem baixa dependência de funding externo, como no caso, por exemplo, do sistema financeiro brasileiro. Agora, e o segmento não financeiro? E as empresas da economia real? Elas são dependentes de financiamento externo? Se esse financiamento externo sofreu uma interrupção, sofreu uma ruptura, as empresas da economia real teriam dificuldade de se financiar? Esse é um ponto que tem sido trazido nas discussões aí sobre estabilidade financeira, digamos aí, em vários fóruns globais e na mídia especializada. Então, exatamente por isso nós fizemos esse estudo, tanto para apresentação no Comef, e trouxemos aqui um resumo, um box aqui no REF. E é disso que eu vou falar agora aqui, exatamente desse box que está aí no REF. Bom, aqui um primeiro gráfico mostra um aumento de endividamento, ou seja, um aumento do crédito a PJ, tanto quanto a gente tem visto. Quer dizer, o crédito no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos, né? Nós saímos aí num período aí de 8, 10 anos, de um percentual de 25% do PIB para 50% do PIB. Isso se deu tanto em pessoa física, tanto para crédito pessoa física, quanto para crédito pessoa jurídica. Então, esse gráfico mostra que de fato, as empresas, as pessoas jurídicas passaram a acessar mais crédito, ou seja, aumentaram o seu endividamento como percentual do PIB aí nos últimos anos. Mas como é que se deu esse aumento do endividamento? Como é que se deu qual foi a mudança no perfil de endividamento? Então, nós comparamos o perfil de endividamento aqui no início da série, de 2008, para junho de 2014. Então, o que nós tivemos? O que nós temos hoje? O crédito livre continua sendo a principal fonte de financiamento das empresas, mas o crédito direcionado cresceu em termos de importância relativa, saindo de 25% para 30%. O mercado de capitais também cresceu de importância, de 8% para 10%, e o mercado externo de 24% para 29%. Então, esse é o perfil do endividamento, da fonte de endividamento, fonte de recursos de endividamento das empresas não financeiras. Tá certo? Não obstante esse crescimento, ou seja, o crescimento do endividamento e essa mudança de perfil, de fonte relativa, né, o que nós vemos é que o comprometimento de renda da pessoa jurídica permaneceu relativamente constante. Ou seja, esse aumento de endividamento, ele se deu basicamente associado a dois fatores. Aumento no próprio faturamento, porque o comprometimento de renda, no caso da pessoa jurídica, você compara o pagamento do serviço da dívida com o faturamento. Então, houve esse comprometimento de renda, ele se deu paralelamente a um aumento de faturamento e a uma redução do serviço da dívida, que pode se dar tanto pelo alongamento de prazos, quanto pela redução do próprio custo da operação, dos próprios juros. Então, embora as empresas tenham aumentado seu endividamento, o seu comprometimento de renda, vamos chamar assim, né, o seu comprometimento, o que ela compromete do seu faturamento para o serviço, para pagar os seus custos financeiros, se mantém constante. Olhando agora mais especificamente sobre aquele ângulo, quer dizer, do risco de esse financiamento, ou seja, o risco cambial das empresas não financeiras, ou o risco de dificuldades de rolagem das empresas não financeiras, nós fizemos um estudo procurando dividir essas empresas em várias categorias. Então, das empresas, considerando o conjunto das empresas não financeiras, o que nós temos?
considerando toda a dívida em moeda estrangeira, ou seja, aquelas empresas que têm dívida em moeda estrangeira, que é um percentual pequeno das pessoas jurídicas no Brasil, 35,6% dessas empresas, elas têm o que a gente chama de um hedge natural, ou seja, são empresas exportadoras e que, portanto, têm receitas em moeda estrangeira. Outros 17,5% dessas empresas que têm dívida em moeda estrangeira, elas têm hedge financeiro. Elas não são exportadoras, mas têm hedge. Ou seja, elas compensam, elas se protegem da variação cambial no mercado de derivativos. 14,1% não são exportadoras e não... Quando a gente fala que não tem hedge no nosso mercado doméstico, ou seja, aqueles que a gente tem informações sobre os registros em CETIP, em BMF, etc. e tal. E, eventualmente, ela pode ter um hedge lá fora que a gente não conhece. Então, quando a gente fala que sem hedge, é um hedge do qual a gente não tem a informação completa, a gente não tem total informação sobre ele. Esses 14,1%, quer dizer, são empresas que não são tipicamente exportadoras, que não têm hedge, com esse conceito que eu disse, mas que tem matriz no exterior, ou seja, que a empresa-mãe é uma empresa multinacional, e que, portanto, tem, digamos, o risco de não ter funding ele é bastante reduzido. 16% dessas empresas que têm dívidas externas, elas que também não são exportadoras e também não têm hedge, são empresas que têm ativos no exterior, ativos superiores a 70% da sua dívida externa no exterior, ou seja, então, portanto, a própria dívida dela ela é hedgeada por ativos no exterior. O que sobra, então, dessas empresas que têm dívida externa, 16,8%, que, na verdade, vamos dizer assim, não são exportadoras, não identificamos hedge, não tem matriz no exterior e não tem ativos no exterior. Então, é um percentual bastante reduzido. Diretor, qual é o total do passivo, o senhor pode dizer? Oi? Qual é o total do passivo em dólar dessas empresas? Total do passivo em dólar, deixa eu pegar aqui. Do crédito total, em torno aí de 30% é mercado externo. Quanto que é o crédito total? Valor. Né? Dá para fazer um cálculo aí. A dívida total é 50% do PIB. É 50% do PIB vezes 30. Isso. Então, seria mais ou menos 15% do PIB, o que dá... Faz a conta aí, Júnior. Enquanto... Deixa eu fazer aqui, acho que é 3,5. Na verdade, veja bem, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de 50% do PIB é o 100% do endividamento da pessoa jurídica, que hoje está em... Não é 50% do PIB. O total de endividamento da pessoa jurídica hoje representa 50% do PIB. Desse endividamento, 30% é mercado externo. Desculpa, eu não entendi. Pode repetir o raciocínio, diretor? Hoje, o crédito da pessoa jurídica está equivalente a 50% do PIB. Tá? Não é isso? É isso. Hã? Eu calculo esse número e te passo depois, pode ser? Só para a gente poder terminar isso. Né? Esse endividamento não é igual ao total do crédito. Não é igual ao total do crédito. 16,8. Então, geralmente soma mercado capitais, mais a dívida externa, está aí da 50%. Tá, o crédito que é 50%, 56% do PIB, é só o crédito doméstico. Isso, que é só a parte de baixo daquela barra lá, que é 60%. Essa aí. A soma das duas ali. Não, aqui é o seguinte, quando a gente fala em endividamento da pessoa jurídica, essa questão sobre o total de crédito e endividamento, né? Quando a gente fala em endividamento, aqui tem mercado de capitais e dívida externa. Os 56% do PIB é o crédito doméstico. Então, a parte da pessoa jurídica nesse 56% do PIB é só a barrinha verde e vermelha. Tá? Bom, aqui uma outra forma de ver isso aqui, que é o seguinte. Pegando o total de endividamento
das empresas, que são exatamente aqueles 50% do PIB, total de endividamento das empresas, quanto dessa dívida ela é referenciada em moeda estrangeira. Então, esse é o centro daquela discussão que estava dizendo. Quer dizer, tudo bem, o sistema financeiro, o sistema bancário pode não estar tão exposto a câmbio, como o nosso não está, a exposição líquida do nosso sistema a câmbio é praticamente zero. Mas e as empresas não financeiras? Mas as empresas não financeiras. Então, aqui nós pegamos o total do endividamento das empresas não financeiras, dividindo por exposição em moeda local e moeda estrangeira. Então, o que é que nós temos? Desses 50% do PIB, que representa o endividamento das empresas não financeiras, 32,1% é moeda local. Ou seja, 62% do endividamento é moeda local. Tá certo? 62% do endividamento das pessoas jurídicas é moeda local. 6,1%, o equivalente a 6,1 percentuais do PIB, ou seja, 12,2% do endividamento das empresas não financeiras, em moeda estrangeira, mas de empresas que têm um hedge natural, são exportadoras. O equivalente a 3% do PIB, ou seja, 6% do endividamento, é de empresas não exportadoras, mas com hedge local. O equivalente a 2,4% do PIB, ou seja, em torno de 5% do endividamento das empresas não financeiras, são de empresas não exportadoras sem hedge, mas com matriz no exterior. O equivalente a 2,7% do PIB, e, portanto, 5,4% do total do endividamento das empresas, são empresas com ativos no exterior. O que sobra, então, do total de endividamento das empresas não financeiras, o equivalente a 2,9% do PIB, ou seja, alguma coisa como 5,8% do total do endividamento de empresas não financeiras, que seria, digamos, uma dívida em moeda estrangeira de empresas não exportadoras e sem hedge, né? Ou pelo menos sem hedge aqui no nosso mercado doméstico. Portanto, o que esse box mostra? Que, mesmo do ponto de vista da economia real, ou seja, das empresas não financeiras, a dependência ou o risco associado à exposição cambial é muito baixo, extremamente baixo. Ou seja, mesmo as empresas não financeiras que buscam financiamento no exterior, o que é saudável, evidentemente, porque é uma forma de você diversificar a sua fonte de financiamento, a exposição a eventuais aversões a risco, a interrupções desses fluxos, ele é muito baixo e, portanto, vamos dizer assim, seria, até numa situação de muito estresse, seria algo facilmente substituível por fontes domésticas. É baixo porque a maioria possui hedge, é isso, diretor? Só para entender. É baixo porque o percentual ele é baixo, ou seja, na verdade, as fontes de financiamento são diversificadas, como eu falei, são créditos livres, domésticos, créditos direcionados, mercado de capitais, créditos externos, e as que têm crédito externo, ou seja, as que têm exposição em moeda estrangeira, ou têm hedge natural de exportações, ou tem hedge financeiro, ou tem investimentos no exterior, ou são matrizes no exterior, e o que sobra, quando exclui esses subconjuntos, é um valor muito residual do endividamento e do financiamento das empresas não financeiras. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, existe muita exposição ao crédito bancário e pouco ao mercado de capitais. Não seria bom se essas empresas pudessem diversificar essas a gente nota aí um aumento, né? Aumento do quê? Desculpa. A participação do mercado de capitais, além do bolo ter crescido, né, o bolo total ter crescido, já que a gente saiu aí alguma coisa em torno de 30% do PIB para 50% do PIB, proporcional, né, equivalente a participação do mercado de capitais saiu de 8% para 10%. Tá? Então, cresceu. Agora, tem espaço para crescer mais?
Eu acho, na minha visão, sim. Minha visão, sim. Tá. Obrigada. Isso é o quê? Esse é o valor da dívida externa das empresas. Só isso não. Sim, isso aqui é dívida direta, mas intercombinado, não? Não financeiros. Você passa, não. Não financeiros, mas não... Bi. Deixa Eu acabei de decidir aqui. Posso mudar de assunto? Uhum. Ô, diretor, cadê o box da vez? Aqui eu acabei. Oi? Eu acabei aqui já. Aquele box do relatório passado de crédito imobiliário, vocês não repetiram o teste? Não, veja bem, o box são estudos que a gente faz em relação a temas, digamos, temas da moda, né, vamos dizer assim, temas que estão aí na discussão, faz um estudo especial, mostra aquilo ali, não é algo que muda, por exemplo, essa questão do imobiliário, não é algo que é uma questão muito estrutural, não é algo que muda a cada 6 meses. Então, aquilo que apresentamos no último resultado continua plenamente válido e não teria sentido repetir esse estudo para alterar coisas muito residuais. Assim como esse, nós não vamos fazer esse estudo a cada REF. A gente faz para mostrar um retrato dentro de um determinado tema que apareceu como digamos assim... e isso, por exemplo, o Comef demanda muito isso, né, também das áreas técnicas, ou seja, olha, tem um assunto aqui que está na ordem do dia, né? Vai ser discutido no FSB, vai ser discutido no G20, vai estar sendo discutido lá no banco, no BIS, etc. Então, tem estudos especiais para observar pontos que, às vezes, algum país ou algum organismo internacional detecta como potencial risco de risco, etc. E tal, e a gente faz um estudo especial e, eventualmente, traz aqui para o REF. Né? Não. De perguntas? Perguntas? Diretor, eu sei que é uma questão delicada, mas queria ver com o senhor uma avaliação dessa questão. Dólar hoje chegou a ir a 2,37. O que é possível falar sobre esse movimento da moeda americana no mercado brasileiro? Impactos na inflação, por favor. Bom, me atendo aqui ao meu métier, né? Quando a gente pega aqui, por exemplo, um teste de estresse, a gente nem traz aqui o teste de estresse de análise de sensibilidade por câmbio, porque a exposição líquida dos bancos brasileiros a câmbio é praticamente nenhuma, porque é zero. Então, assim, você pode, esse câmbio, em termos da estabilidade financeira, esse câmbio pode ir num extremo a outro que não traz risco, porque os bancos são muito penalizados por exposições líquidas em câmbio, né? E em relação às empresas não financeiras, eu mostrei aqui também, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem dito, tem repetido, o câmbio é flutuante, a gente tem um programa aí para poder absorver choques mais expressivos de volatilidade, num ambiente de mudança de preços relativos, mas eu acho que está dentro digamos, dentro do cenário com que temos trabalhado dentro desses fundamentos aí do modelo econômico. A exposição dos bancos ao câmbio é nula praticamente, né, diretor? A exposição líquida é nula, tanto que a gente nem traz aqui porque essas linhas aqui seriam todas linhas retas. Ok? Não. Falou de câmbio, minha dúvida é a seguinte, na área de fiscalização. Hoje saiu uma notícia aqui dos colegas do Estadão de que o Ministério Público está processando os ex-diretores do BIC Banco por falsificar informações em balanço e coisa, tudo com base num relatório aqui da própria área de fiscalização do Banco Central. Eu queria saber se você pode explicar um pouco melhor esse caso, o que aconteceu dentro do BIC Banco e se a descoberta dessas falhas foi o que levou à venda do banco aos chineses, né? Uma regra de governança da fiscalização é realmente não comentar casos específicos de instituições financeiras, supervisionar, analisar cada instituição e o conjunto do sistema do ponto de vista de estabilidade é a nossa missão e o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o que a gente
gente traz aqui, mostrar que o sistema está bastante sólido, eventuais problemas identificados nos bancos são levantados dentro do ponto de vista administrativo, se houver alguma outra questão, os órgãos competentes são informados. Então, isso é parte da rotina, isso aí não traz nenhuma implicação sistêmica para nós. Mas a questão das dificuldades financeiras que foram acobertadas dentro do banco teria levado à venda para os chineses? Foi isso? Como eu disse, Poderia ser, é uma regra de governança para o... É porque já não é a primeira vez que um banco, supervisão. quando se descobre alguma dificuldade dentro de uma instituição financeira, de repente aparece alguém, compra, passa alguns meses, aí aparece a instituição. Agora estão aí os problemas que tinha dentro da instituição, né? É uma forma de se trabalhar com isso? Falar, você quer entrar no mercado brasileiro, mas você não vai entrar aqui assim com um banco novo. Tem que comprar aqui uma empresa que tem algum problema ou outro. Existe esse tipo de postura, não? Como é que a gente pode avaliar isso aí? Já não é o primeiro caso, né, que acontece basicamente esse mesmo roteiro, né? Não tem essa linha. Os bancos que querem entrar no Brasil apresentam os seus projetos. Não, a entrada de bancos no Brasil, ela se dá, o banco que tem interesse em entrar, entra com seu pedido, com seu projeto, seja saindo do zero, seja adquirindo uma instituição já com algum negócio e mercado instituído. Isso é avaliação dos investidores sobre o que é mais interessante, e o Banco Central analisa, nem é na área de fiscalização, tem uma área específica para analisar essa parte de licenciamento e autorizações, analisa, enfim, evidentemente que sendo uma instituição, uma participação estrangeira, tem os requisitos constitucionais, tudo é verificado, analisado e avaliado. Mas, como eu disse, a gente não comenta casos específicos. Boa tarde, diretor. A economia brasileira entrou numa recessão durante a primeira metade do ano e vários indicadores do início do segundo semestre também mostram fraqueza, como vendas de varejo, indicadores de confiança. Oi? Semestre? Sim. A recessão... Semestre? Sim, e vários indicadores do início do segundo semestre também mostram fraqueza, como vendas de varejo e indicadores de confiança. E quero saber qual é o impacto desse período cada vez mais prolongado de crescimento econômico fraco na estabilidade do sistema financeiro no Brasil. Bem, eu até não vou entrar na discussão dos indicadores, porque realmente tem alguns indicadores, inclusive na margem, mostrando alguma recuperação. E não vou entrar nessa questão. Mas o que mostramos aqui, que está bastante detalhado no relatório de estabilidade financeira, especialmente nos testes de estresse, o que os testes de estresse fazem é exatamente isso, ou seja, simular situações de grande deterioração das condições econômicas, muito severas, evidentemente nem comparáveis com o momento corrente. Nesses testes de estresse, a gente pega, por exemplo, o pior cenário de um período muito grande, faz esse teste de estresse, de VAR estressado, de quebra estrutural. Quer dizer, então, o que a gente simula nesses testes de estresse são situações extremamente de deterioração extrema, consequentemente, para muito além de qualquer cenário hoje visto, né? Então, o que a gente mostra aqui é que o sistema financeiro ele está muito solvente, muito bem provisionado, com um índice de liquidez muito satisfatório para enfrentar. E isso já foi, inclusive, comprovado em outros momentos de severas restrições econômicas, como foi, por exemplo, 2008, 2009. O sistema financeiro se comportou muito bem. Então, o sistema financeiro, que eu posso dizer que é um ponto forte da economia, é um segmento que
traz segurança, que traz estabilidade para a economia brasileira, e que, portanto, é um ponto forte ou seja, para garantir digamos, esse bem, que é um bem difuso, coletivo, de interesse público, que é a estabilidade, né? A estabilidade financeira, que é um sistema financeiro saudável, um sistema financeiro que não traga danos à economia real. Isso o nosso sistema financeiro tem apresentado isso, e isso que os testes de estresse mostram. Sim, o senhor mencionou alguns indicadores que estão mostrando recuperação na margem. Pode falar sobre isso em mais detalhe? Não, eu, na verdade, quero focar a questão do sistema financeiro, que é o objeto aqui do REF. Numa outra oportunidade podemos até falar nisso, mas aí eu teria que, enfim, trazer um conjunto maior de análises, e aí eu prefiro não me enveredar por isso e focar aqui o que é o nosso objeto aqui. Vitor, da Agência Estado. Diretor, já dá para sentir algum efeito das medidas que foram anunciadas recentemente pelo Banco Central? Dá para fazer uma avaliação do que já chegou no mercado? Vitor, essas medidas, tanto medidas prudenciais, quanto também medidas de política monetária, elas atuam com defasagem, de forma acumulativa. Nós temos percebido na margem, sim, em algumas linhas, alguma reação, alguma redução de taxas, mas eu diria que são dados ainda, como eu disse, na margem, ainda que não nos dão, digamos, conforto para dizer algo além disso. Ou seja, temos observado, sim, na margem alguma reação. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, se isso também servir de informação, eu não tenho nenhuma dúvida que essas medidas têm efeito. Tanto quanto tiveram efeito em 2010 para moderar o crescimento do crédito, para limitar determinadas linhas de financiamento, para trazer mais prudência em algumas linhas de concessão, elas também terão efeito nesse momento. Porque hoje, digamos, há já um certo consenso nessa parte da formulação de políticas prudenciais que visam a estabilidade, digamos assim, da eficácia, da efetividade dessas medidas na dinâmica do crédito, na dinâmica da economia. Então, tem defasagens, até porque você vamos dizer, você tem inclusive elementos, digamos assim, operacionais para que determinado segmento cresça, coisas dessa natureza, tem que estruturar mecanismos para que o crédito seja concedido. Evidentemente que toda a experiência que os bancos tiveram com um crescimento da inadimplência aí nos últimos anos, ele está presente, então nós não vamos ter nenhum boom de crédito, ninguém espera isso, e nem é o objetivo, evidentemente. Nós não estamos aqui retornando à situação de 2010, até porque outros indicadores econômicos nos dão segurança para isso, né? Mas sim, elas têm, a gente tem sentido efeitos, e elas produzirão seus efeitos. Quer dizer, foram medidas de normalização, na verdade, de retirar, né, uma série de requerimentos adicionais para conter, naquele momento, 2010, um crescimento muito forte no crédito. Essas travas foram retiradas, e, quer dizer, inclusive dentro de uma linha hoje bem alinhada, digamos assim, tirando esses, entre aspas, excessos, muito alinhada com Basileia III, com os padrões internacionais.
Diretora, eu não entendi. Só para ficar claro, o senhor disse que na margem tem uma percepção de redução nas taxas de juros, né? Mas em termos assim de aumento da oferta de crédito, o que dá para falar sobre isso? A gente consegue ver na margem, mas o que eu disse que são ou seja, não dá para tirar conclusões, digamos assim, causais absolutas, porque é um mercado muito dinâmico, tem uma série de variáveis que influenciam isso, sazonalidades, antecipação de compras, demanda, uma série de coisas. Então, assim, a gente tem observado reações. Agora, só com um período mais longo de observação, para você tirar efeitos sazonais, tirar outros elementos que possam estar influenciando essa dinâmica, confiança, coisas dessa natureza, o próprio padrão de demanda. Quer dizer, então, eu diria que, para ter uma conclusão, digamos, hoje, por exemplo, quando a gente pegar as medidas de 2010, a gente consegue descrevê-las muito bem, ver todos os impactos e tal. Mas essas agora, o que a gente consegue ver são movimentos na margem, mas também pela própria experiência, né, no trato desses instrumentos prudenciais, a gente sabe que eles impactam, têm efeito, e, é claro, a gente vai monitorando isso no dia a dia, na alta frequência também, porque para eventuais também correções, sintonias finas e tudo. Quando o senhor disse que houve redução de taxas, que modalidades podem ser citadas? Dá para falar, citar algum exemplo? Eu não estava querendo entrar muito no detalhe, porque, digamos, como eu disse, você tem elementos assim, você tem observações que a gente faz na margem, então algumas reduções até vieram a público, etc. Tal, a gente tem observado em alguns segmentos, algumas coisas, mas eu não quero entrar no detalhe, porque, vamos dizer, são observações ainda, são poucas observações, né? E que, digamos, elas podem ainda estar, de certa forma, contaminadas, como, por exemplo, como eu disse, com aspectos relacionados a sazonalidades ou questões pontuais e promoções, etc. Diretor, quer dizer, você disse que houve uma redução na margem das taxas, mas, pelo que o senhor disse, a gente não pode dizer o mesmo em relação à oferta de financiamento sobre isso, né? Quer dizer, nas taxas, sim, mas na oferta de financiamento, não necessariamente. Não, o que eu disse é o seguinte, é que a gente observa na margem alguma redução em algumas linhas, alguns acréscimos de concessões de financiamento também em algumas linhas. O que eu disse é o seguinte, é que, considerando o curto prazo e as observações ainda em pequeno número, eu não me arriscaria a fazer uma afirmação no sentido causal. Isso causou isso e isso, porque ainda são, digamos, eu preciso de mais informações, preciso de mais dados, mais estudos, uma análise, digamos, econométrica, estatística ainda mais apurada, mais observações para poder ter conclusões mais, assim, digamos, assertivas. Diretor, o REF ele fala sobre o primeiro semestre antes desse anúncio das medidas. Pela avaliação do relatório, vocês estavam vendo, então, que esse segundo semestre seria um semestre mais complicado para o sistema bancário? Vocês falam de uma inflação, de certo modo, resistente, porque não vai reduzir provisões, a Selic não vai mais contribuir para ganhos de tesouraria. Esse período agora está sendo um período, então, mais complicado para o sistema bancário, e por isso essas medidas foram anunciadas em julho e agosto? Não. Nós não víamos um segundo semestre mais complicado para o sistema bancário, como não vemos um ano de 2015 mais complicado para o sistema bancário. O que nós vemos é um sistema bancário bem capitalizado, sólido, com condições, inclusive, de enfrentar situações até de deteriorações maiores da economia. Um pouquinho mais não está no radar, mas é obrigação nossa para zelar pela estabilidade, para oferecer, inclusive, à própria comunidade internacional, etc. e tal, a realização desses testes, ou seja, simular situações de extrema deterioração é parte do nosso trabalho para avaliar os riscos da estabilidade. Então,
a questão não é essa. A questão é o seguinte, quando essas medidas foram implementadas em 2010, nós tínhamos um ambiente econômico de crescimento do crédito, de atividade, de consumo, de quer dizer, uma série de elementos que nos levaram a implementar medidas prudenciais restritivas, ou seja, de requerer mais capital, né, ou seja, de certa forma, eu poderia dizer assim, colocar um pouco de travas, de custos nesse negócio, ou seja, lá atrás, então, tínhamos um ambiente que justificava aquelas medidas. Essas medidas cumpriram seu papel ao longo desse tempo, né, reduziram esse crescimento, moderaram o crescimento, porque não adianta você crescer o crédito a taxas monumentais, porque isso ela tem que ter sustentabilidade. O crédito tem que crescer, mas tem que crescer de forma harmônica com o restante da economia. Senão formam-se bolhas, senão aumenta-se a inadimplência. Porque a economia tem ciclos. Né? Esses ciclos ainda não foram abolidos. Então, essas medidas foram implementadas lá. Ao longo do tempo, algumas foram sendo ou retiradas ou redesenhadas, e nesse momento, em função do próprio ambiente, então não é porque o sistema financeiro está assim ou está assado, o ambiente, o mercado de crédito, as variáveis econômicas, diferentemente da situação de 2010, não mais, digamos, justificavam você ter requerimentos além, digamos, dos padrões, digamos, dos estándares globais. Então, o que nós fizemos nessas medidas foi basicamente uma normalização dessas condições. Então, não é que não ouvíamos qualquer situação de problema futuro. Não, víamos uma situação em que aquelas medidas já tinham cumprido o seu papel. O senhor disse um pouquinho lá atrás que está monitorando, né, para caso seja necessário, ajustes. É isso. No ajustes o quê? Nessas medidas, diretor? Eu diria o seguinte, nós acompanhamos o mercado cotidianamente, né? Então, o que eu quis dizer é o seguinte, que nós estamos avaliando esses dados, mais dados, e vendo como é que o mercado se comporta, para, até se entendermos necessário, fazer algum tipo de ajuste. Nas medidas disso, né? Ajustes no que? Nas medidas que foram redesenhadas recentemente, é isso que eu quero saber, ajustes em que exatamente? Veja bem, eu não estou dizendo aqui, eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo que nós estamos estudando ajustes, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é parte do nosso trabalho acompanhar permanentemente esse mercado, ver como é que ele evolui, para, se a gente entender que tem alguma questão que, digamos, não está evoluindo conforme o esperado e desejado, eventualmente se faz correções de rumo, faz sintonias finas nessas questões. Mas nada no pipeline. Ou seja, nós não estamos estudando, assim, isso é parte da rotina. Mas o senhor fala de uma maneira ampla, isso que só para entender, desculpa, mas é porque para não cometer um erro, ajuste de uma maneira... Não, o que eu disse é o seguinte, é parte do nosso trabalho cotidiano acompanhar ou seja, os efeitos das medidas tomadas, né, não só em relação a essas medidas que foram tomadas agora, a gente acompanha isso em relação a qualquer medida que a gente toma, né, para ver os impactos, né, e, eventualmente, se os impactos não forem aqueles que foram imaginados para as medidas, ajustes são normais, naturais. Alô? Oi. Célia, da Agência Estado. A gente viu aqui em vários momentos no documento uma preocupação com o nível de inadimplência, dizendo que é um fim, não vou usar exatamente as palavras, mas era o fim do período de inadimplência baixa. Não é bem isso. Veja bem, a inadimplência é um elemento de preocupação em qualquer edição do nosso relatório de estabilidade financeira, ou de qualquer relatório de estabilidade financeira de qualquer autoridade reguladora e supervisora, porque é um elemento, digamos, chave para digamos, sobre a saúde do sistema, né? O que nós colocamos aí no relatório não é que a gente está preocupado com
Você disse fim do ciclo de inadimplência baixa. Não. Na verdade, o que nós estamos vendo é que nós podemos estar no fim do ciclo de redução da inadimplência. Mesmo assim, a pergunta continua valendo. Não, diretor, desculpa. É muito diferente, sério. É muito diferente você falar o fim de um ciclo de inadimplência baixa significa que nós vamos entrar num ciclo de inadimplência alta. Concordo com o senhor, não. Mas a pergunta continua valendo. Nós estávamos num ciclo em que a inadimplência cresceu, por tudo isso que já falamos, ela foi se reduzindo em função das próprias medidas prudenciais, de uma limpeza que os bancos fizeram nas carteiras, da mudança dos critérios de concessão, enfim, todo um ajuste que foi feito. Essa inadimplência caiu, retornou a padrões até historicamente baixos, nós estamos com uma inadimplência de 3% no total, claro que em cada linha, em cada segmento é diferente, mas na agregada é 3%. O que nós estamos vendo é que, tendo sido feitos esses ajustes nas carteiras, nos critérios de concessão, etc. e tal, nós imaginamos, pela nossa experiência, pelos dados históricos, é que nós podemos sim, provavelmente, estar, digamos assim, no fim do ciclo de redução. Então, provavelmente vamos ter agora, não vamos continuar observando, como observamos nos trimestres anteriores, uma inadimplência em recuo. Ela já chegou num nível baixo que nós entendemos que seja um nível de equilíbrio. Pode reduzir mais? Pode até reduzir, mas não acreditamos que vamos continuar nessa tendência que observávamos antes, porque ela está num nível, digamos, saudável, historicamente, que sugere um nível de equilíbrio. Então, o que a gente não vê é, digamos assim, tendência para que ela permaneça nesse nível de... Então, não vemos fim do ciclo de inadimplência baixa. Enxergamos, talvez, e aí nós colocamos no relatório como uma possibilidade, porque não dá para prever o futuro, mas podemos estar, digamos aí, num fim desse ciclo de redução. E, portanto, talvez entrar os dados de ponta já sugerem isso, num período de alguma estabilidade. Esse período de estabilidade, a gente sabe muito bem que não é uma lagoa, é sempre sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas provavelmente aí num padrão de maior estabilidade. Você diz tendência de queda, né? É isso, né? Tendência de queda da inadimplência, né, diretor? Ou seja, já encontrou, digamos, talvez aí um patamar baixo, coerente com os fundamentos e que, portanto, então, talvez a gente, aquele ciclo de baixa, ele esteja